Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Vini Excel. Para quem não sabe, esse canal aqui é um canal novo porque o nosso antigo canal, o canal da Academia Excel, até o momento que eu estou gravando essa aula, foi hackeado. Então nós estamos temporariamente, ou não sei se até definitivamente, vamos ficar sem o canal antigo da Academia Excel. Então criei um novo canal que é o Vini Excel. Eu tenho certeza para vocês que vai ter muita entrega, muito mais entrega aqui nesse canal do que foi entregue no canal anterior da Academia Excel. Então sejam muito bem-vindos ao novo canal. Espero que, se você ainda não estiver inscrito, cara, se inscreva agora aqui nesse canal, porque é muito importante pra gente, porque a gente perdeu muitos inscritos, perdemos quase 30 mil inscritos, perdemos 372 vídeos também no antigo canal. Mas é isso, não vou entrar nesses detalhes agora, porque eu tô aqui para ensinar Excel para você, na primeira aula no canal do Vini Excel. E a primeira aula de hoje é um tema que vocês pediram no meu Instagram, que é trazer os 7 recursos escondidos do Excel. Então eu vou apresentar para vocês nessa aula 7 coisinhas que estão escondidas no Excel, mas que são muito úteis, muito importantes, que eu tenho certeza que esses 7 recursos fazem você economizar, cara, um tempo desgramado quando você estiver utilizando as suas planilhas. Então vem comigo, deixei a planilha aqui embaixo para você fazer o download, baixa a planilha e me acompanha passo a passo, aprendendo esses 7 recursos escondidos dentro do Excel. Já deixa o teu like também para esse vídeo alcançar mais pessoas e, como eu já falei, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado cada vez que eu postar uma aula nova aqui para vocês, tá bom? Bora para a aula então! Então vamos lá, pessoal, com a planilha baixada, vamos começar aqui na primeira guia, que é o número 1 aqui. Vou trazer para vocês o primeiro recurso escondido do Excel. Olha só, nessa planilha aqui nós temos o seguinte problema. Vamos imaginar que eu baixei essa planilha aqui, essa informação que é da primeira coluna, de um outro sistema. Normalmente, quando a gente faz isso, em muitos casos, dependendo da configuração do sistema, vem tudo numa célula só. 3 informações nesse caso aqui: o nome, a idade e o sexo da pessoa, tudo em uma única célula. E eu quero fazer a separação, eu quero que em uma coluna fique o nome, em outra coluna fique a idade, e em outra coluna fique o sexo da pessoa. Quem não conhece esse recurso que eu vou apresentar aqui, normalmente faz isso de forma manual. Maria, aí faz a idade, 29, e coloca aqui o F, de feminino. Aqui vem embaixo, vem no Pedro, coloca a idade, coloca o sexo masculino. Isso aqui, normalmente, dependendo da versão do Excel, as versões mais antigas, realmente você consegue fazer isso só de forma manual. Claro, tem algumas funções que no Excel de texto um pouco mais avançadas que você consegue fazer essa separação utilizando fórmulas no Excel. Porém, o recurso que eu vou te apresentar aqui, você não precisa depender de saber de nenhuma fórmula, basta utilizar esse recurso chamado preenchimento relâmpago. O que é o preenchimento relâmpago? Esse recurso ele identifica, quando você digita alguma coisa e você aciona esse recurso, ele identifica um padrão que você digitou. Então, por exemplo, se eu digitar aqui somente Maria, o Excel, quando eu acionar esse recurso de preenchimento relâmpago, ele vai identificar que eu extraí somente o primeiro argumento, a primeira parte do texto dessa célula antes do primeiro espaço. Então ele vai repetir isso para mim, trazendo todos os nomes até o primeiro espaço. Vamos ver na prática isso como que funciona. Olha só, vou digitar Maria aqui. Simplesmente digitei Maria, agora eu vou acionar o preenchimento relâmpago. Para acionar esse preenchimento relâmpago, eu vou aqui, ó, no menu Dados do Excel, e aqui em Ferramentas de Dados tem esse íconezinho aqui, ó, Preenchimento Relâmpago. Eu vou pressionar esse ícone aqui, o Excel já identificou, como eu falei, que eu digitei somente os primeiros caracteres antes do primeiro espaço, então ele repetiu isso para as próximas células abaixo, tá? Vamos novamente aqui agora para a idade. 29, e eu posso agora acionar novamente o preenchimento relâmpago, mas eu não preciso vir aqui toda hora no menu Dados e clicar em preenchimento relâmpago. Eu posso utilizar um atalho no teclado, que é mais recomendável, que é o Ctrl E de escola. Olha só, Ctrl E de escola, ele já aciona o preenchimento relâmpago e já mostra que trouxe todas as idades para mim. Vamos fazer mais uma vez agora para o sexo. Olha só, digito F, dou um Ctrl E de escola, ele já traz aqui para mim todos os sexos de forma automática, tá? Então assim, ó, agora não deve... E essas colunas aqui não dependem dessa coluna aqui, ou seja, eu posso excluir ela, porque não é uma fórmula, é como se eu tivesse realmente digitado, o Excel digitou por mim sem nenhuma fórmula, então eu posso excluir aquela coluna, porque essas aqui continuam funcionando perfeitamente, ok? Então, se você gostou desse recurso preenchimento relâmpago, já deixa o teu like nesse vídeo, porque é muito importante, já valeu o teu like aqui, tá bom? Vamos para o próximo agora, que é o número 2, e aqui é o seguinte: isso aqui é um recurso muito importante, muito legal e que pouquíssimas pessoas conhecem, que é um outro formato, uma personalização do preenchimento automático de datas. Como assim? O que é o preenchimento automático de datas?
Normalmente no Excel, quando você digita alguma informação, como essa aqui, por exemplo, uma data, você clica aqui ó, na alça de preenchimento, que é esse pontinho verde no canto inferior direito, e arrasta, ele identifica que você quer, o Excel entende que você quer auto-incrementar essas datas. Por exemplo, número 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1, 4 do 1, ele faz isso por mim, né? Ele faz isso para mim, normalmente, quando você arrasta uma data, é isso que você quer, tá? Vou dar um Ctrl Z para voltar. Porém, e se eu quisesse, por exemplo, quando eu arrastasse, ele pulasse mês em mês. Por exemplo, 1 do 1 2021, aí eu arrastasse, mudaria para 1 do 2 2021, depois 1 do 3, 1 do 4, 1 do 5, assim por diante. Ou até quem sabe mesmo, por ano. Então eu quero 1 do 1 2021 e quando eu arrastar para baixo, 1 do 1 de 2022. Ou por semana, eu consigo personalizar isso de uma forma muito fácil no Excel. É o quê? Eu vou clicar na alça de preenchimento, porém, com outro botão do mouse, com o botão direito do mouse, o botãozinho que você menos utiliza. Então, vou clicar nele aqui ó, e vou arrastar igual. Ó, arrastei, arrastei. Aí eu posso soltar, ele vai trazer isso aqui para mim. Olha só. Aqui nesse grupo aqui, ó, no segundo grupinho desse menu, tem o quê? Preencher dias, que é normalmente o que o Excel já faz, que é preencher somente os dias. Preencher meses, como eu falei para você, que ele vai pular mês por mês. Ou até mesmo preencher anos, como eu falei para vocês também, pular ano a cada ano. Vamos selecionar aqui meses, olha só. Ele já traz, ó, 1 do 1 2021, 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4. Vamos tentar novamente aqui agora. Se eu clicar novamente com o botão direito aqui, ó, vamos agora mudar para o ano, né? Vou colocar ó, preencher anos. Ele já traz aqui, ó, 21, 22, 23 e 24. Isso é um recurso muito importante, bem escondido, que pouquíssimas pessoas sabem que é possível fazer isso dentro do Excel, mas dependendo da aplicação que você vai utilizar na tua planilha, é importante que você saiba que é possível fazer isso, tá bom? Vamos para o próximo agora, número 3. O número 3 é um recurso que é um pouco mais conhecido, mas ainda tem pessoas que não sabem como que ativa, e até mesmo pessoas que não sabem que existe essa opção dentro do Excel. É muito comum, infelizmente, dentro de planilhas, você ter valores repetidos. Então você quer, por exemplo, tem uma coluna de nome aqui, e vamos supor que eu queira digitar o nome dos meus vendedores ou dos funcionários. Então eu digitei aqui o José, o Pedro, e aqui novamente digitei ou digitaram o Pedro. Aí tem o Caio, tem duas vezes a Fernanda, tem novamente o José, mais uma vez o José. Então vamos supor que eu não queira que tenha valores repetidos, ou até mesmo que eu queira, mas eu quero em outro lugar copiar isso aqui e colar, mas que venha somente uma vez cada vendedor. Então eu quero eliminar os vendedores repetidos aqui, tá? Existe um recurso no Excel chamado remover duplicadas que faz exatamente isso pra gente. Ele fica aqui no menu dados, aqui em ferramentas de dados também, esse íconezinho aqui ó, de remover duplicadas. Como que ele funciona? Eu vou selecionar todos os meus vendedores aqui até o final. Aí eu venho no menu dados do Excel, em ferramentas de dados, eu clico aqui nessa opção, como eu falei, remover duplicadas. Olha só, ele abre essa janelinha aqui pra gente e aqui eu tenho que informar, só confirmar para o Excel qual que é a coluna que eu quero que ele remova as duplicadas. Nesse caso, só tem uma coluna só, que é o do nome, então eu vou dar um OK, e ele já traz para mim, olha só, 11 valores duplicados encontrados e removidos. 6 valores exclusivos restantes, ou seja, removi 11 que estava repetido e ficou 6 pessoas, 6 nomes aí exclusivos, ou seja, só tem uma vez, beleza? Porém, vamos supor agora que tenha mais uma coluna. Deixa eu inserir mais uma coluna aqui. Então, olha só, inseri mais uma coluna agora de setor. Então, como assim? Então, eu tenho um nome, o primeiro nome da pessoa que é José, Pedro, Caio, e tem o setor. Pode ser que em alguns casos, por exemplo, nesse aqui, que existam 2 José realmente dentro da empresa, mas tem o José do setor A e tem o José, por exemplo, do setor B. E vamos supor que eu queira remover somente se tiver repetido as 2 colunas iguais, ou seja, que tenha o José setor A e novamente tenha o José do setor A. Então eu quero comparar agora se tem repetido as 2 colunas combinando, beleza? Como que eu vou fazer isso agora? O procedimento é exatamente o mesmo. Eu vou selecionar as 2 colunas agora, venho aqui no menu dados do Excel, em ferramentas de dados eu clico novamente em remover duplicadas. Agora eu vou deixar marcado as 2 colunas, tanto do nome quanto do setor. E vou clicar aqui em OK. Um detalhe muito importante, que tem essa caixinha aqui em cima, meus dados contêm cabeçalhos. Por que é importante isso aqui? Se você deixar desmarcado essa caixinha aqui, olha o que vai acontecer aqui. Deixei desmarcado, ele marca novamente aqui, né, o nome e setor. Se eu marcar que tem cabeçalhos, ele não vai considerar a primeira linha que eu selecionei, que é o meu cabeçalho, então eu não quero que ele remova o meu cabeçalho caso eventualmente ele esteja duplicado. Então deixe sempre marcado aí, meus dados contêm cabeçalhos e também certifique-se de sempre selecionar o teu cabeçalho nesse caso, tá bom? Agora eu vou dar um OK aqui. Olha só, 8 valores duplicados encontrados e removidos, 9 valores exclusivos restantes, ou seja, eu encontrei 8 pessoas repetidas do mesmo setor. Então vou dar um OK, vamos conferir.
Ó, tem o José do setor A e tem o José do setor B. Tem o Pedro do setor A e Pedro do setor B. O Caio só tem uma vez, a Fernanda setor A e Fernanda setor B. E a Bruna setor A e a Olinda setor A. Então não se repete mais aqui as minhas pessoas de setores diferentes. Então esse é o terceiro recurso escondido do Excel, que é o remover duplicadas. Vamos para o quarto agora. O recurso escondido número 4 é um dos recursos assim, também que é muito úteis, muito importantes para você saber que ele existe e você utilizar nas suas planilhas, que é o seguinte. Olha só, tem uma planilha aqui, número 4, que é uma planilha um pouco extensa, né? Tem várias linhas aqui. E tem os cabeçalhos aqui em cima. Porém, quando eu arrasto a minha tela aqui ó, pela bolinha do mouse para baixo, para continuar o lançamento aqui embaixo, por exemplo, eu nunca consigo visualizar qual que é o cabeçalho. Se forem muitas colunas e com colunas com dados iguais, por exemplo, até eu decorar o que é cada uma dessas informações aqui vai levar tempo, né? Então eu tenho que sempre voltar lá para cima. Por exemplo, estou lançando aqui, né? 1/5/2021. Aí o primeiro valor, o que é o primeiro valor mesmo? Eu tenho que ir lá em cima, opa, é o total de receitas. Eu venho aqui e digito. Aí segundo valor, o que é o segundo valor? Volto lá em cima, total de despesas. Então isso pode parecer que não, mas se você tiver muitas informações para lançar a todo momento, você sempre vai ter que voltar e leva muito tempo disso, ou pode ser até que pior, você digite coisas erradas no lugar errado. Então você tem que fazer uma forma, buscar uma forma de congelar esse cabeçalho aqui, sempre ficar visível na tua tela. E existe um recurso no Excel que faz exatamente isso pra gente, que é o recurso de congelar painéis. Olha que legal como que ele funciona. Então o que eu quero fazer? Eu quero que a linha 1 e a linha 2 da minha planilha fique sempre estática aqui no topo. Toda vez que eu arrastar a minha planilha, eu quero que essa linha 1 e a linha 2 fiquem, como eu falei, congeladas ali em cima e elas não saiam dali para eu conseguir sempre visualizá-las. Para fazer isso, eu vou selecionar a primeira célula logo abaixo das duas linhas que vão ficar acima. Então eu vou selecionar a primeira célula da linha número 3, que é a célula A3. Aí eu vou aqui ó, no menu Exibir do Excel. Aqui em Janela eu clico em Congelar Painéis e novamente Congelar Painéis. Olha só, o Excel criou uma linha aqui, uma linha imaginária, que eu chamo imaginária porque na impressão ela não aparece. Então ela fica aqui uma linha mostrando para mim que está congelado a linha 1 e a linha 2. Agora, se eu arrasto aqui a minha janela, a linha 1 e a linha 2 ficam totalmente estáticas, congeladas aqui em cima para mim, e facilita muito o lançamento a partir disso, tá bom? Vamos agora para o próximo recurso. Lembrando, se você não deixou o teu like nesse vídeo ainda, cara, deixa esse like agora, senta o dedo aí, assenta o dedo também para se inscrever nesse canal, porque eu quero ultrapassar o número de inscritos do último canal que foi hackeado para dar na cara desses caras que hackeou o nosso canal. Beleza? Vamos para o próximo agora, que é o número 5. O número 5 é a mesma tabela que eu trouxe para vocês, mas agora tem um recurso um pouco diferente aqui, que é o seguinte. Em algumas células dessa tabela contém fórmulas. Então, vamos imaginar que no dia a dia, no trabalho, você vai mexer numa planilha de outra pessoa, por exemplo, e você tem medo de mexer, de preencher, e às vezes não sabe onde que tem fórmula, onde não tem fórmula. Então, onde tem fórmula, você não pode preencher nada, que a fórmula já faz isso por você. Então, você não sabe exatamente onde você tem que preencher, tem que ficar sempre olhando na barra de fórmulas, olhando se pode ou não pode. E existe um recurso no Excel muito escondidinho também, que você consegue identificar exatamente quais são as células e marcar elas da forma que você quiser, caso você queira, que tem fórmulas. Tá? Então vamos supor que eu queira, nessa planilha aqui, identificar exatamente quais são as células que contêm fórmulas. Eu quero, sei lá, pintar de amarelo só para ficar marcado para mim. Tá? Então vamos lá. Para fazer isso, você vai pressionar a tecla F5 do teu teclado. As teclas que ficam logo acima aqui dos teus números, né? E você vai clicar na tecla F5. Clicando na tecla F5 vai aparecer esse recurso aqui, ó, a janelinha do ir para. Tá? O ir para é a janelinha para você ir para outro local. Aí você vai clicar nesse botãozinho especial e quando abrir essa janelinha aqui você vai clicar em fórmulas. Então você vai ir para todas as células onde tem fórmulas. Aqui você deixa marcado todas as opções. Fórmulas de números, fórmula de texto, fórmulas de lógicas, fórmulas de erros. Então caso você queira, por exemplo, só ir para as fórmulas que estão com erro, você deixa marcado somente o erro. Se você quiser ir somente para fórmulas de texto, você deixa marcado somente o texto. E assim por diante, tá? Agora eu vou dar um OK aqui nessa janelinha. E olha só, ele selecionou para mim todas as células que têm fórmulas. Então aqui, a partir disso, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso tanto deixar negrito para marcar, ou deixar itálico também para marcar, ou até mesmo aí deixar ele amarelo, para eu saber que nessas células tem fórmulas e eu não vou trabalhar com elas. Beleza? Muito legal essa opção do ir para. Fórmulas muito escondido, pouquíssimas pessoas sabem que isso existe dentro do Excel, tá bom? Vamos agora para o sexto recurso escondido dentro do Excel, que é
um problema, na verdade é um erro que acontece no Excel muito chato, que quando acontece as pessoas ficam desesperadas, às vezes não sabem o que está fazendo, acham que está com problema na planilha, às vezes até já vi pessoas que excluíram a planilha e fizeram outra, porque esse é um erro muito chato, que é quando a tua fórmula não está calculando. Então olha só, eu sei que essa célula aqui ela é uma fórmula que soma esse valor com esse valor aqui, então está dando menos 500 porque está certo. Mas se colocar aqui, por exemplo, R$1.000, automaticamente 1.000 mais menos 500 ficaria R$500 positivo. Porém, não está atualizando a minha fórmula. Se eu colocar aqui 10.000, não muda absolutamente nada. Ou seja, a minha fórmula parou de funcionar completamente. Muitas pessoas, como eu falei, ficam desesperadas quando isso acontece, mas não sabem que existe um recurso dentro do Excel que faz isso, que ativa, vamos assim dizer, que ativa e desativa o cálculo das fórmulas. Esse recurso é a opção de cálculo dentro do Excel. Ele fica aqui no menu Fórmulas e aqui na última opçãozinha aqui, ó, uma das últimas opções no grupo de cálculo, Opções de cálculo. Fica muito escondidinho realmente. Basta você clicar aqui, ó, e marcar para automático. Por quê? Se a tua planilha não está atualizando a fórmula de forma automática, é porque ela está no modelo manual, não está numa forma automática. Então você vai marcar novamente aqui, ó, automático, e olha só, atualizou tudo para mim aqui na minha tabela, porque eu novamente marquei a opção de automático. Isso aqui é muito importante, você tem que saber isso aqui, porque realmente enche muito o saco quando isso acontece, fica assustado ou desesperado, achando que parou de funcionar as suas planilhas dentro do Excel, tá bom? Vamos agora para o sétimo e último recurso, que também utilizamos aqui a mesma planilha de exemplo, que é o seguinte: esse recurso ele é muito legal para deixar mais dinâmica a visualização dos seus dados, tá? Vamos supor que aqui, ó, aqui já tem 5 colunas, mas vamos imaginar que tem aqui muitas e muitas colunas na minha tabela e eu queira visualizar, né, tem uma forma de poder visualizar de forma unida a primeira coluna e o saldo acumulado. Então eu quero visualizar a data e do lado da data o saldo acumulado. Eu consigo agrupar essas colunas aqui do meio, agrupar e desagrupar como se fosse uma sanfoninha. Abrir e fechar somente essas colunas aqui, somente com um clique. E esse recurso se chama agrupar e desagrupar no Excel. Então, para fazer ele, você vai selecionar as colunas, tá? Serve para linhas também, mas nesse caso eu vou trazer para as colunas. Você vai selecionar as 3 colunas que você quer agrupar e desagrupar quando clicar no botãozinho. Vem aqui no menu Dados do Excel e vai clicar aqui, ó, em Estrutura de Tópicos. Em algumas versões do Excel, pelo que eu me recordo, umas versões não tão antigas, existia já aqui no menu Dados, já tinha a opção agrupar e desagrupar direto. Agora eles mudaram aqui para estrutura de tópicos, tá? Se o seu Excel tiver assim, você clica em estrutura de tópicos e aqui tem, ó, agrupar e desagrupar. Então você vai marcar aqui a opção agrupar. Olha só o que acontece. O Excel insere para a gente aqui, ó, essa opçãozinha que você clica no menos, ele agrupa. Clica no mais, ele desagrupa. Então ele abre e fecha. Quando eu clico no menos, ó, ele fecha. Quando eu clico no mais, ele abre novamente, porque é muito importante, como eu falei, se fosse uma tabela com muitas colunas, se você quisesse visualizar, por exemplo, a primeira coluna e a última coluna de forma mais unida, sem precisar toda hora ficar indo, arrastando a linha para visualizar, você utiliza o agrupar e desagrupar para você ativar essa opção. Para desagrupar, você seleciona as 3 colunas novamente, no menu Dados, Estrutura de Tópicos e clica em Desagrupar, que ele volta para o modelo anterior. Então esse é o 7º recurso escondido do Excel. Então é isso, pessoal, esses são 7 recursos escondidos dentro do Excel que eu tenho certeza que você ficou tão surpreso quanto eu quando eu descobri que esses recursos existem. Eu tenho certeza que talvez algum deles você já conhecia, mas tenho certeza que você vai utilizar muito no seu dia a dia, porque, cara, economiza muito tempo. Coisinhas assim simples, mas que realmente economizam muito tempo, como preenchimento relâmpago, por exemplo, remover duplicadas, muito importante, tá bom? Então deixa um comentário aqui pra mim, embaixo desse vídeo, falando para mim quais são os recursos que você ainda não conhecia, quais são aqueles que você conhecia, porque é muito importante para mim saber esse feedback, começar esse novo canal aqui com força, com tudo. Deixa um comentário para mim que é muito importante, também deixa o teu like nesse vídeo aí, cara, porque assim o YouTube vai começar a mostrar para mais pessoas e eu vou começar a conseguir alcançar mais pessoas que ainda não conhecem aqui o meu trabalho, para eles me seguirem também, começarem a aprender Excel junto comigo, tá bom? Se você também não é inscrito no meu canal do Instagram, no meu Instagram, vai lá, @ViniExcel, porque todo dia tem aula nova de Excel, aulas assim mais rápidas, mais curtas, mais diretas ao ponto. Então me segue lá, tem muita coisa legal também rolando nos stories. Então me segue lá no Instagram, @ViniExcel. Então é isso, pessoal, fico por aqui, um forte abraço e até a próxima aula.